Ao longo deste mês, também estava a ver a irmã Aline, pastor Yuri está a recuperar. Tem sido fácil mantê-lo quieto? Não é fácil, mas ele foi operado a uma hérnia, correu tudo bem e que o Senhor o possa continuar a abençoar. Queridos irmãos, ao longo deste mês nós demos destaque à Reforma Protestante, aos 500 anos da Reforma Protestante. E tentámos, ao longo destas semanas, ensinar ou meditar sobre aqueles 5 princípios fundamentais, de ensino que foram basilares na Reforma Protestante, as 5 solas. Hoje veremos a última, a Deus toda a glória, soli deo glória, somente a glória a Deus. E vimos que no século XVI, quando surgiu então a Reforma, ou se iniciou com Martinho Lutero, a Igreja cristã era uma sombra daquilo que devia de ser, era quase a antítese da Igreja que Jesus tinha plantado ou tinha fundado. Vimos também que houve uma degradação espiritual do século IV ao século XVI, quando a Igreja passa a ser a religião, ou o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado, há uma espiral de paganização dentro da Igreja. Então, quando chegamos ao século XVI, praticamente seria impossível suportar uma Igreja assim. Foi esta a perspectiva dos reformadores. A Igreja tinha se tornado uma organização política, um sistema religioso com grande impacto financeiro e social. A Igreja de Roma era a senhora das nações da Europa. O Papa assumia ou reclamava para si um poder acima de todos os outros poderes, acima dos reis e dos príncipes. A Igreja tinha tornado o cristianismo num sistema opressivo, um sistema religioso opressivo, supersticioso, baseado nas obras humanas e não na graça de Deus. Os cristãos do século XVI temiam a morte, o inferno, o purgatório. Procuravam cumprir as diretrizes passadas pelo clero para terem um restinho de esperança de serem salvos. O povo pela Europa vivia miseravelmente, enquanto a Igreja vivia numa opulência, numa riqueza. Triste e que contradizia a vida dos apóstolos, a vida de Cristo. Ao longo da degradação da Igreja, nós sabemos que houve sempre homens fiéis, houve sempre congregações fiéis, houve sempre pessoas, cristãos fiéis que viveram com integridade o cristianismo. E no século XVI, então, dá-se a Reforma. A gota d'água que fez transbordar o copo da indignação, como nós temos visto, foi as indulgências pregadas por Tetzel na Alemanha. Tetzel tinha sido contratado por Alberto de Brandemburgo, ou também conhecido por Alberto de Mainz. Este homem tinha feito um pacto, ou um acordo, uma aliança, um contrato, como queiram, com o Papa Leão X. E o contrato era o seguinte: o Papa permitiu-lhe vender as indulgências, explorar o negócio das indulgências, ou seja, do perdão de Deus. A Igreja vendia o perdão de Deus. 50% do lucro seria para si, 50% então seria para Roma, para a construção da Basílica de São Pedro. E Alberto, que chega, imaginem, a cardeal aos 28 anos.
E ele consegue ganhar o eleitorado de Mainz com o dinheiro que pediu ao maior banqueiro daquele tempo, Jacob Fugger, denominado o Rico. Ele era considerado o maior banqueiro, o maior empresário e mercador da Europa. Era o homem do dinheiro. Ele contraiu uma dívida de 21 mil ducados para conseguir ganhar o eleitorado de Mainz. E tinha que pagar. E também tinha feito obras na Sé de Mainz. Então as indulgências seriam para pagar as suas dívidas e para pagar as tais obras na sua Sé. Então ele contrata Tetzel, que era um grande pregador, para vender as indulgências. Agora imagine o que ele dizia sobre as indulgências. Eu vou dizer duas ou três coisas. Ele dizia então que as declarações de perdão assinadas pelo Papa eram tão poderosas que quem as comprasse ficava limpo dos seus pecados. Tão limpo como no dia do seu batismo. Agora, espantem-se. Mais limpo do que Adão antes de ter caído. Tetzel dizia que a cruz do vendedor das indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Se alguém comprasse uma indulgência para um familiar, um amigo que tivesse morrido, assim que o dinheiro caísse no cofre, imediatamente a alma saía do purgatório e ia à presença do Senhor. A indulgência era tão poderosa que podia perdoar pecados futuros. Aliás, Lutero conta uma história muito interessante. Parece que quando ele estava em Leipzig a vender as indulgências, houve um nobre que chegou perto dele e disse assim: então, se eu comprar uma indulgência, posso comprar uma indulgência por um pecado que ainda não cometi? E o Tetzel disse: sim, podes, tens que pagar, é pronto, e a quantia era mais cara. Então ele vendeu a indulgência por um pecado futuro. O que é que acontece? Ele, em Leipzig, vende, faz um grande dinheiro e quando ia a sair da cidade é assaltado. Por quem? Por esse tal nobre, que lhe dá uma valente tareia e o rouba por completo. E diz-lhe: olha, o pecado que eu paguei é exatamente este. Era para te bater e te roubar o dinheiro. O nobre da cidade ficou muito irritado, mas quando ouviu a explicação, não castigou o tal nobre que tinha uma visão oportunista das indulgências. Isto foi contado por Lutero num dos seus textos. Nós rimos, mas isto é triste, irmãos. Isto é triste. A Igreja estava a vender o perdão de Deus. E neste tempo a Igreja dividia a glória de Deus com os homens. Os membros do clero eram quase considerados divinos. As pessoas curvavam-se diante deles. Os sacerdotes assumiam que eram mediadores da graça e do perdão de Deus por meio dos sacramentos que eles administravam. O Papa, representante de Deus, era quase Deus. As pessoas, ainda hoje, as pessoas curvavam-se à sua passagem. A Igreja, a partir do século X, começou a cultuar os santos. Bem, a Igreja Católica diz que não é cultuar, diz que não é adorar, é venerar. Mas na prática é a mesma coisa, se não vejamos. Aos santos, as pessoas oram, prestam culto, celebram festas em sua honra, fazem-lhes votos, consagram-lhes as vidas. Isto não é adorar? É. Venerar é um eufemismo de adorar. De facto, o povo adorava os santos. E mais,
o povo adorava as relíquias. Vendiam-se pedaços da cruz de Cristo. O pastor Alcide, semana passada, falou dos pregos que estavam na cruz. Haviam pedaços de roupa dos apóstolos que eram vendidos. Eu li algures que havia uma relíquia que era um bocado de pano manchado com o leite de Maria, a quando a amamentação de Cristo. É ridículo, não é? Mas ainda hoje nós temos as relíquias no século XXI. Nós temos objetos que consideramos cheios de poder de Deus, que servem para abençoar e dar proteção. As pessoas não colocam crucifixos nos carros e nas casas. Para quê? Para dar proteção. Igrejas evangélicas também têm as suas artes mágicas. Por exemplo, a IUR, do Centro Cristão Espiritual, Centro de Ajuda Espiritual, vende sal do Mar Morto, azeite de Getsemane, água do Rio Jordão e outras coisas. E as pessoas que consomem, que compram, são abençoadas. A ideia é a mesma. Um dos maiores cultos que nós temos em Portugal é o culto do Senhor Santo Cristo, dos Milagres. O Senhor Santo Cristo dos Milagres é um busto de Jesus perante Pilatos. A imagem é horrível, mostra o sofrimento atroz que Jesus teria em frente a Pilatos. E milhares de pessoas seguem aquele busto. Há pessoas que vêm da América, do Canadá, das Honduras, para os Açores, naquela data, para prestar culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. E atribuem àquele pedaço de madeira poder sobrenatural. A maior procissão, com mais de 500 mil pessoas no nosso país, é ao Senhor Santo Cristo. E as pessoas seguem aquela imagem crendo que aquele pedaço de madeira tem de facto poder para mudar as suas vidas. São relíquias. Têm o mesmo papel que as relíquias. Todos nós conhecemos pessoas que andam na carteira ou ao pescoço com as suas relíquias para terem proteção. A igreja do século XVI estava cheio disso. Imagina, irmãos, na igreja de Wittenberg havia uma coleção de relíquias acima das 17 mil. Agora, pasma, era dito aos cristãos que se pagassem a visita e se fossem visitar a exposição das relíquias, que a sua exposição no purgatório seria reduzida, eu vou ler, em 1.902.202 anos, 270 dias. Nada mal. Então, isto é triste, irmãos, é triste. É ridículo, mas é triste. É triste. As pessoas viviam aflitas e temerosas que isto lhes acontecesse. E era a própria igreja que anunciava estas coisas. Por isso, aquela igreja era a antítese da igreja da graça de Jesus Cristo. E estes homens tiveram a coragem de dizer basta e de protestarem. Então Lutero, dentro daquelas 95 teses, ele pregou, ele ensinou que só a Deus nós devemos dar glória. Só lhe deu glória. A glória somente a Deus. E porquê que ele o fez? Porque os reformadores disseram que só devíamos dar glória a Deus. Porque só Deus é Deus. Só Deus é Deus. E este é o ensino que nós encontramos nas Escrituras. Vamos ler o texto em Êxodo 20. Êxodo 20. O Senhor ensinou a Israel exatamente que não dividiria a sua glória, a sua adoração com nenhum outro ídolo, com nenhum outro Deus. Então diz assim, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas coisas dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há
em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Só a Deus devemos dar glória, só a Deus devemos prestar culto. Só a Deus Israel devia cultuar. E o mesmo ensino nós vemos em Jesus Cristo. Quando o diabo tem a cara de pau de ir ao deserto tentar o seu Senhor, Lucas 4, versículo 5, diz o seguinte: então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue. Mentiroso. E a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Toda a glória, toda a grandeza destes reinos será tua. E o que é que Jesus respondeu? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Damos glória a Deus quando vivemos em adoração, quando a nossa vida é centrada na sua adoração. Dar glória a Deus é viver de forma que a grandeza, a santidade de Deus sejam exaltadas na nossa vida. Viver para adorar é o projeto de vida que Deus criou para todos nós. Romanos 11, 36 diz o seguinte: porque dele, e cantamos isto hoje, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o que significa é que Deus é o Criador e tudo o que existe é criação sua. Nada veio à existência fora da vontade de Deus. Quando algures na eternidade, onde não havia espaço, onde não havia tempo, onde não havia matéria, Deus decidiu criar, já Deus vivia em glória. E Ele decidiu criar o universo. E tudo foi criado por Ele, ou seja, através dEle. E todas as coisas criadas foram criadas para si mesmo. São suas. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, diz então: a Ele, pois, glória eternamente. Amém. É a conclusão lógica. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A conclusão é lógica. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Significa que a minha vida e a sua vida são um projeto de Deus. E a razão de nós existirmos é para a glória de Deus. Isto é mau? É mau? Não, não é mau. Eu convido-vos a abrir a Isaías 43. Isaías 43. Depois de um capítulo bastante duro, Deus tem palavras maravilhosas para com o seu povo. Versículo 1 do capítulo 43 de Isaías. Ele vai dizer que o seu povo foi criado para a sua glória. Então, depois de um capítulo bastante duro, que falava do exílio e do castigo da infidelidade do povo, o Senhor volta a dar esperança a Israel. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E as águas são sinónimo de dificuldades, de tribulações, de problemas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Viste que foste precioso aos meus olhos. Que lindo este versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, e eu te amo, portanto, darei homens por ti, e és povo pela tua vida, e povo pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. E direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. Os meus filhos da extremidade da terra. E todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, este texto revela que Deus criou-nos para a sua glória. Também Efésios 1 diz que fomos criados para louvor da sua glória. E quando vivemos para a glória de Deus, encontramos a segurança e não encontramos o medo. Encontramos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. Somos propriedade exclusiva daquele que é o Criador e o sustentador deste mundo. Ele promete a sua proteção sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Versículo 2. Que Ele é verdadeiramente Deus. Ele é onipotente. Ele tem poder e capacidade para prover essa proteção. O lugar mais seguro para vivermos é na presença de Deus. É no cuidado de Deus. É experimentar a intimidade com Deus. Estas palavras foram ditas a Isaías, por Isaías a Israel, o seu povo. Mas hoje elas podem ser ditas a nós. Somos a continuação de Israel, somos a Igreja de Cristo, somos o Israel espiritual. Versículo 4 diz que fomos preciosos aos seus olhos, ou seja, fomos importantes para Deus. Merecemos da parte de Deus valor e com certeza que não é por aquilo que fazemos, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós ofendemos Deus. A Bíblia é muito clara, diz, olha, não há um justo nenhum sequer. Todos os dias conspurcamos a criação com o nosso pecado. Todos os dias negamos a perfeição de Deus. E Ele decidiu criar um povo para viver junto de si por toda a eternidade e experimentar a sua glória. Isto chama-se graça. Ele decidiu ser gracioso conosco. E no plano da salvação, no plano da graça de Deus, incluía a dádiva do seu Filho, Jesus Cristo. E Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3, diz o seguinte: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E continua. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Agora, a bênção. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque na sua glória, meus queridos, na sua grandeza, na sua beleza, na sua santidade, não há espaço para pecado. Deus é santo e jamais algum pecado pode estar a coabitar com a sua santidade. Jamais! Então, para que nós pudéssemos estar com Ele, Ele resgatou-nos em Jesus.
Jesus assumiu o lugar que era nosso na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da nossa imundícia. E quando Deus olha para mim, e quando Deus olha para si, Ele olha através de Jesus Cristo, da justiça que estava em Jesus na cruz do Calvário. Deus olha para nós e nos ama, não por aquilo que nós fazemos, mas porque decidiu nos amar. E a justiça que Ele encontra em nós não é nossa, mas a de Jesus Cristo. É como se Jesus fosse um filtro de justiça pelo qual Deus Pai olha e derrama a sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Viver para a glória de Deus é viver na comunhão do perfeito, do santo, do bom, do majestoso. É usufruir do cuidado de Deus, da providência divina já no nosso tempo. Viver para a glória de Deus é experimentar o consolo e a sabedoria do onipotente, omnisciente e omnipresente Deus. É ter uma experiência de intimidade com o Deus sublime, que criou tudo do nada, só pelo poder da sua voz. É viver a vida abundante. Viver para a glória de Deus é mau? Não. É viver a vida abundante que Deus nos proveu. Hoje, o que nós vemos é que na nossa sociedade a verdade de Deus tornou-se mentira. E o povo excluiu Deus. As pessoas querem viver como se Deus não existisse. Esta discussão agora da igualdade de género é uma maneira do homem dizer assim: olha, Deus, tu enganaste quando criaste. Foi um equívoco. Nós é que sabemos. Enganaste. É isto que nós temos hoje. Nós temos uma sociedade que diz que Deus é morto. Nietzsche. Deus é morto. Deus não faz parte. Que vive como se Deus não existisse. Uma sociedade que diz: Deus, nós conseguimos viver melhor sem ti. Foi isto mais ou menos que aconteceu no Éden, em Adão. Mas o problema é que nós vivemos neste mundo, nós vivemos nesta sociedade que excluiu Deus. Nós hoje vivemos numa sociedade pós-cristã. São estas as águas que nós enfrentamos todos os dias. E o colocar Deus para fora da vida aconteceu lá com a igreja de Laodiceia. Deus batia à porta para poder entrar. E isto não é difícil que aconteça na nossa vida. Não é difícil. Se a minha vida não tiver como objetivo reconhecer a grandeza, a santidade e a beleza de Deus em todos os momentos da vida, sejam eles alegres, tristes, momentos de indefinição, momentos de tribulação, se eu não tiver isto como certo na minha vida, como objetivo do meu viver, eu poderei colocar Jesus fora da minha vida. Se o meu viver não estiver ajoelhado perante a cruz de Cristo, se não tiver a disposição de esmurrar o que na minha vida existe de contrário à santidade de Deus, eu posso estar a colocar Jesus fora da minha vida. Eu posso dizer que amo a Deus, posso vir à igreja ao domingo, mas se a minha vida não estiver consagrada, a minha vida não diz só lhe deu glória, não está a dar glória a Deus somente. Mas se as nossas vidas se tornarem intencionais, voltadas para Deus, se consagrarmos o nosso tempo, os nossos objetivos, se sonharmos os sonhos de Deus, se os nossos bens forem testemunho da providência de Deus e nada mais, e mesmo os nossos bens estejam ao serviço da glória do nosso Deus,
se os nossos talentos e dons forem consagrados, se o nosso tempo estiver à disposição total do nosso Deus, e se a nossa postura na vida demonstra que aconteça o que acontecer, custe o que custar, doa a quem doer, Jesus será sempre o primeiro na nossa vida, o primeiro das nossas escolhas. Então, nós vivemos só lhe deu glória. Nós vivemos para a glória de Deus. No século XVI, aqueles irmãos viveram numa cultura religiosa, cristã, mas pagã. Eles viveram uma cultura que estava cheia de religião. E eles pararam e disseram, olha, nós não queremos viver a religião, nós queremos viver Cristo. Nós queremos viver a fé com integridade. O nosso caso é diferente. Nós não vivemos numa cultura cristã, ou assumidamente cristã, mas vivemos numa cultura pós-cristã. Mas a nossa luta tem que ser a mesma. Nós temos que dizer assim, bem, aconteça o que acontecer, seja a cultura que nós tivermos, nós queremos viver o cristianismo com integridade. E eles disseram o seguinte, só a graça. Creram que o amor de Deus lhes providenciou gratuitamente a salvação e que jamais poderiam comprar essa salvação. E disseram também, olha, só a fé. A fé é a resposta que nós damos a Deus pela grande oferta que nós recebemos. E disseram ainda, olha, só Cristo pode salvar, eu não posso comprar a minha salvação e não há outro que pode intermediar entre a minha vida e Deus. Só Jesus Cristo que foi à cruz do Calvário pagar pelos meus pecados. Então, eles disseram só Cristo e também rejeitaram a autoridade do Papa, dos textos católicos e da influência do clero e disseram, não, a única regra de fé e prática que nós vamos seguir são as Escrituras, porque as Escrituras é a palavra de Deus. E por fim disseram, e fazendo isto, não temos outra alternativa senão viver para a glória de Deus. Só a Deus devemos dar glória. E este é o desafio que nós temos hoje. Não numa cultura cristã, pagã, mas numa cultura pós-cristã, em que somos chamados a dizer, só lhe deu glória. Só a Deus demos glórias. Nem à sociedade, nem ao meu eu, nem a qualquer coisa que seja, a minha vida tem que estar consagrada ao Senhor. Esta é a mensagem para todos os cristãos ao longo de todos os tempos. Amém? Então eu só quero perguntar aos irmãos. A sua vida tem demonstrado que é Deus que recebe a glória. Sejamos honestos, ninguém está na nossa mente. A sua vida tem demonstrado que só Deus tem recebido glória. O dia a dia tem sido vivido em função do grande sacrifício de Jesus Cristo. A nossa vida está a cumprir os propósitos pelos quais Deus a criou. Se o irmão disser sim, não sou perfeito, mas eu tenho procurado viver, olha, o meu coração é do Senhor. O meu tempo é do Senhor, os meus dons é do Senhor, a minha disposição de viver é do Senhor. Se o irmão pode dizer isto, glória a Deus. É exatamente isso que Deus quer dizer. Mas se hoje o irmão não está em condição de dizer isto, olha, eu algures na minha vida cristã, eu me perdi. Eu no princípio, eu tinha toda a disposição para Deus. Eu servia a Deus, eu amava a Deus, eu devorava as Escrituras porque eu queria saber mais de Deus, mas eu agora passo muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Como se Deus tivesse saudades de mim. Eu não estou presente na vida de Deus. Se isto aconteceu, alguns na sua vida, então é tempo hoje de pedir perdão ao Senhor e voltar para trás.
Também pode-se dar o caso nunca ter assumido um compromisso com o Senhor. Sua fé é a fé do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho. É a fé que alguém lhe disse para ter, mas que não é a sua. E que hoje compreendeu que o que Jesus Cristo fez por si na cruz do Calvário. E que precisa da justiça de Jesus Cristo. E se compreendeu isto hoje, tem que pedir perdão ao Senhor Deus e entregar-se, consagrar-se a Jesus e dizer: a partir de hoje, a minha vida é para a tua glória. Se ainda não se batizou, porque acha que a sua vida não é íntegra, assuma um compromisso com o Senhor e testemunhe publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor Deus. Se alguém precisa que eu ore por si, basta levantar o braço. Eu quero orar por si. Amém. Alguém precisa que eu ore por si? Eu vou orar especificamente por si. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, tu viste estes braços levantados. E tu sabes o que é que tem acontecido nas 24 horas de vida que os meus queridos têm vivido. Eu te quero pedir que tu os abençoes, que os guardes e que os protejas. E que lhes dês a ousadia de viver para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Ajuda-os a enfrentar as suas dificuldades, as suas barreiras, os momentos em que a fé escasseia, em que a carne toma a preponderância. Ó Senhor Deus, abençoa estes queridos irmãos. Abençoa-nos todos. Eu também peço que tu sejas comigo, Senhor Deus. Porque não é fácil, dia após dia, estarmos na tua presença e consagrarmos o nosso tempo, tudo o que nós somos, a ti. Ajuda-me a fazê-lo, Senhor. Ajuda os meus irmãos. Porque jamais conseguiremos dar o que tu mereces. Jamais conseguiremos recompensar o que tu fizeste por nós. Mas ajuda-nos a viver fielmente, focados em ti, na glória que é tua, uma vida grata a cada instante, a cada momento, Senhor, a cada alegria ou a cada dificuldade. Ajuda-nos a viver na tua presença. Ajuda-nos a viver para ti. E que aqueles que estão à nossa volta possam olhar para nós e ver a tua glória, a tua grandeza, a tua santidade, a tua beleza no nosso viver. Obrigado, Senhor, porque podemos viver em ti e contigo. E obrigado pela certeza da salvação e pela eternidade que nos espera, partilhando a tua glória pelos séculos dos séculos. No nome daquele que é o mediador entre Deus e os homens, o único, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o nome dele colocamos esta oração na tua presença. Amém. Irmãos, vamos ouvir o pós-lúdio e vamos orar ao Senhor Deus. Desafio a assumir um compromisso com o Senhor. E hoje, assuma agora o compromisso que Deus quer que o irmão assuma perante Deus.